Pera só um pouco. Irmãos, quero mostrar aqui para os irmãos, graças a Deus, eu citei aqui, né? Na verdade, esse livro eu já tinha encaminhado desde maio desse ano. Espera aí, pastor, fazendo favor. Sim, por favor. E esse livro, Restaure Seus Sonhos, aliás, Renove Seus Sonhos, porque o título dele original era Restaure Seus Sonhos. E aí eu fiz uma reedição dele agora por uma editora, pela editora Vicência. Desde maio está com ele, pela pandemia houve atrasos e tudo, e agora saiu. Então, chamei o pastor aqui para poder entregar para ele o primeiro glória, presente. Que bênção. Deus te abençoe. Depois eu escrevo aí. Que Amém. É para você ver que está novinho. Glória a Deus. As pessoas podem comprar pela internet. Pode comprar pela internet no Amém. site da editora Vicência. Benção. Obrigado, querido. Deus Amém. abençoe. Deus abençoe também. Amém. E esse livro tem tudo a ver com a mensagem de hoje, né? Também, né? Pode colocar aí para a gente a mensagem. Eu falei que a mensagem está toda ali. Se parar o computador, eu fico perdido. Abre comigo aí no Salmo 23, isso. Eu deixei até essa letra meio assim como sombra, né, para que você pudesse meditar, né? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, prevenção do suicídio. E eu deixei essa imagem, porque essa imagem mostra justamente uma cidade, para você que está assistindo pela internet, você que está aqui hoje, onde muitas vezes a cidade ela é muito agitada, mas as pessoas estão muitas vezes presas nos seus apartamentos, presas nos seus empregos, nas suas vidas, e estão sofrendo sozinhas. Não sei se você sabe, mas atualmente, pela Organização Mundial de Saúde, pelo menos 1 milhão de pessoas por ano morrem vitimadas pelo suicídio. É muito mais do que a soma de todos os acidentes de trânsito, só para vocês terem ideia, e ainda algumas outras patologias, entendeu? Somadas. É muito mais. Então, realmente é um problema de saúde pública a questão do suicídio. Pode passar, por favor? Nós vamos ler esse Salmo, Salmo 23, versículo 1 a 6, pela NVT. Diz assim: O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em verdes pastos e me leva junto para riachos tranquilos. Na outra versão fala para as águas de descanso, né? Renova minhas forças e me guia pelos caminhos da justiça, assim ele honra o seu nome. Mesmo quando eu andar pelo escuro vale da morte, não terei medo, porque tu estás ao meu lado. Tua vara e o teu cajado me protegem. Preparas um banquete para mim na presença dos meus inimigos. Unges minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. Certamente a bondade e o amor me seguirão todos os dias da minha vida e viverei na casa do Senhor para sempre. Amém? Ele fala ali no finalzinho, viverei. Olha que maravilha. Esse salmo, um salmo bem conhecido. Nós vamos começar falando dessa parte, da parte onde muitas vezes, pode passar por favor, onde nós estamos vivenciando isso. Onde nós estamos vivenciando esses momentos difíceis, né? Mas que nós sabemos que o Senhor é o seu pastor. E o que ele fala? Nada faltará. Então, olha, Davi ele diz, o Senhor é o meu pastor, e não o pastor é meu Senhor. Pois quem não tem Yahvé, que é em hebraico, né? Ou Yahvé, como o Senhor, também não tem os benefícios do seu pastoreio. Uma das coisas que a ovelha ela tem que fazer é obedecer ao pastor. E isso é algo que nos dias de hoje é difícil de acontecer, porque as pessoas não querem obedecer ao pastor. Quando eu falo, não é o pastor Josias, não é o pastor Anderson, o pastor Jonas, ou outro pastor, fala o supremo pastor. As pessoas não querem obedecer a Deus, não querem obedecer ao Senhor Jesus, que é o nosso supremo pastor. E, consequentemente, também não vão obedecer aos pastores de carne e osso, né, pastor Josias, como nós que estamos aí também. Pode passar, por favor. Isso. Aqui eu coloquei, eu não gosto muito de colocar essas imagens assim, não, até mesmo porque Jesus não era assim. Provavelmente parecia mais com o pastor Josias, né, que era moreno assim, né, e com um pouquinho mais de cabelo, tá, pastor? Olha, o pastor não é apenas divino, mas também é um pastor pessoal e individual. Veja o pronome positivo, meu.
Olha que delícia isso, gente. A palavra de Deus, quando a gente começa a ler, a gente começa a perceber quão maravilhosa ela é e quão assim ela pode transformar as nossas vidas. Por isso eu gostei desse tema, né, que eles colocaram nessa versão, nova versão, transformadora, né, pastor? O pastor José gosta muito dessa versão também, olha. Se ele não for meu Senhor, ele nunca será meu pastor. Então estarei sempre sentindo falta de algo. Então aqui eu quero começar falando nessa questão mais espiritual. Muitas vezes as pessoas elas querem tirar a própria vida porque falta Deus realmente na vida delas. Porque realmente eu estou começando por essa parte espiritual. Daqui a pouco nós vamos entrar na parte patológica, na parte de doenças. Mas eu quero separar bem para que você possa entender. Deus deixou no coração do homem o desejo pela busca dele, pela presença dele. Quando nós não oramos, o pastor fala aqui direto, olha, já orou hoje? E no grupo da igreja ele coloca no Face, e se você ficar olhando, você nem trabalha. Você só ora, né, pastor? Porque está toda hora se colocando, e talvez você até fique assim, meu Deus, como que eu vou conseguir fazer isso? Martinho Lutero, quanto mais coisas ele tinha para fazer no dia, mais tempo ele passava com Deus, porque ele falava, quanto mais tempo eu estou com os homens, mais eu tenho que estar com Deus, porque Deus me fortalece e me prepara para esse dia difícil, para esse dia de lutas. Então, olha, quando a pessoa ela não busca a Deus, ela sente falta de algo, e a falta é de Deus, porque tem um lugarzinho ali no coração que só dá para preencher por Deus, e ninguém mais, nem esposa, nem esposo, nem sexo, nem dinheiro, pode ter quantidade de dinheiro que for, entendeu? Pode ser a pessoa mais famosa, nem fama, né? Hoje pode ser o que tem mais seguidores. Nada vai preencher o vazio que a pessoa tem de não ter Deus na sua vida. Pode passar, por favor. Olha, um coração vazio de Deus busca saciar suas necessidades. Vou virar aqui para ficar mais fácil. Em outros passos, mundanismo, né? Badalações. E você, gente, eu estou achando interessante, a gente sai daqui da igreja no domingo, e ali parece que não existe mais coronavírus nem nada, porque ali está cheio de jovens, ali em volta das praças, né? Principalmente naquela praça lá, que eu não lembro o nome agora, ali perto do Banco do Brasil, mas fica cheio de pessoas ali, e eles muitas vezes passam até altas horas ali, entendeu? Porque as pessoas estão buscando a Deus, tentando preencher um vazio com outras coisas. E aqui, olha também, drogas, sexo, mas não pode encontrar pastos verdejantes, águas de descanso e um cálice, vida transbordante. Porque isso você só tem aonde? Em Deus. Então, a primeira coisa que muitas vezes a pessoa ela pode tirar até a própria vida, é porque ela não consegue encontrar um sentido na vida, porque ela não encontrou a presença de Deus na vida dela. Pode passar, por favor. Mas olha só, muitas vezes, mesmo estando ao lado do Senhor, mesmo estando andando com Deus, como eu falei aqui na outra vez, quando eu falei sobre a prevenção do suicídio, da quantidade de pastores que é praticamente mais de 50% que sofrem de solidão. E a solidão muitas vezes leva a uma depressão, que leva inclusive ao suicídio. O suicídio entre pastores é algo crescente no mundo. Por vários motivos. Por exemplo, eu já falei isso aqui, vou repetir mais uma vez. Na Igreja Batista, por exemplo, você não tem, como ministro do Evangelho, nenhuma segurança para a sua vida e para a sua família. No sentido de que, por exemplo, se um dia a diretoria da igreja resolver falar assim, olha, pastor Josias, eu não gostei da cor do seu cabelo. Eu quero alguém mais cabeludo aqui na igreja. Então, nós vamos chamar um cabeludo. E não quer mais o senhor, e pronto, manda embora. Qual a segurança ele tem? Não tem seguro-desemprego, apesar de que na Igreja Batista tem o FGTM, né, que é guardado muitas vezes para isso, mas nem toda igreja faz, eu não sei se aqui faz, que eu não tive informação ainda, nem perguntei, faz, graças a Deus, que bênção. Que é como se fosse o FGTS. Isso para quê? Quando você olha para Israel, que a gente tem que olhar sempre a Israel no Antigo Testamento, igual nós estamos falando do pastor. Ali eles tinham todo o sustento, e a tribo de Levi não tinha possessão, não tinha casa, por quê? Porque Israel sabia que ali eles tinham a obrigação moral, ética e espiritual diante de Deus de sustentar
os levitas incluem sacerdotes, ministros de música, e tudo que fazia parte ali do templo. E no Novo Testamento isso não muda. Na verdade, os apóstolos também, o próprio Jesus, era sustentado por aqueles que faziam parte. Mas o que eu estou querendo dizer, assim, da mesma forma que muitos também sentem dificuldade no seu dia a dia, no seu trabalho, porque também não tem segurança, pastores também sentem, porque são pessoas de carne e osso. Eu tenho uma tristeza muito grande no início, que nós estávamos plantando a igreja lá na minha cidade, quando nós precisamos da ajuda da igreja de 2 salários mínimos apenas. A igreja falou assim, olha, fecha a igreja. A congregação, a igreja falou, fecha a congregação. Porque não poderia dispor de 2 salários mínimos para ajudar. E ela nunca tinha ajudado, entendeu? Então, por isso que nós fomos fazer medicina, que eu falei com a Aranciane, quando a gente tiver que apoiar uma igreja, quando a gente tiver que começar com um trabalho novo, Deus vai nos sustentar através do nosso trabalho, não vamos ter que ficar mendigando nada para a obra do Senhor. Entendeu? Porque o nosso coração está na obra do Senhor. Eu estou contando a minha experiência. Por isso que muitos pastores, eles também trabalham e são pastores. Mas o que eu quero mostrar aqui para vocês, olha, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam, né? Nós mesmos podemos criar sombras, e a própria morte é uma sombra que assola a humanidade desde a queda. Porque todos nós sabemos que a sombra está aqui do nosso lado, não é? Ainda mais aqui que eu estou com 2 lâmpadas aqui na minha frente, tem sombra aqui para lá e para cá. E da mesma forma você sabe que a morte virá para você um dia. Pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser daqui a 20 anos, 30 anos, 50 anos, 100 anos. Não sei, mas ela virá, é uma certeza, é uma sombra. Além disso, nós temos sombras em que sentido? Coisas que você não tem coragem nem de falar para o seu esposo, para a sua esposa, para aquelas pessoas mais chegadas. Até diante de Deus você tem vergonha de falar. Tem coisas que nós temos que são sombras, não são pecados, mas são sombras, são coisas que angustiam o nosso coração. Gente, isso como médico, recebendo pessoas e atendendo, eu vejo como que as pessoas carregam sombras dentro de si, carregam problemas dentro de si e que trazem assim, um pesar muito grande. Pode passar, por favor. Isso, olha, eu falei que existem também sombras que andam ao nosso derredor. Eu estou falando até agora da parte espiritual. Vocês viram aqui? Da questão humana, né? E agora eu estou mostrando aqui também a parte espiritual também. Nós não devemos esquecer disso, porque diz a palavra do Senhor, sejam sóbrios e vigilantes, o inimigo de vocês. Ele é inimigo de Deus? Tem gente que fala que o diabo é inimigo de Deus. Na verdade, ele é inimigo da criação de Deus, porque o diabo ele tem que ele está debaixo dos pés de Jesus e ele atende à soberania de Deus. Lá no livro de Jó você vê claramente. Ele não pode fazer nada se Deus não permitir, porque o Senhor... Eu até uma vez ouvi uma mensagem do pastor, esqueci o sobrenome dele agora, o pastor Paulo lá na minha cidade, que ele falou, Jesus é o Senhor dos demônios. Todo mundo ficou assim, ó. Porque ele tem autoridade sobre tudo e sobre todos. Por isso que quando Jesus vinha, o inimigo falava, vieste nos atormentar antes do tempo, porque eles sabem quem é Jesus. Então, olha, ele continua. Ele anda onde? Ao nosso, eu gosto dessa versão aqui, essa versão atualizada, na NVT está como redor. Mas de redor é mais certo, porque Salmo 38 fala que o anjo do Senhor, é Jesus, acampa-se ao nosso redor. E aqui o diabo ele anda ao nosso derredor, rugindo como leão. Ele continua, olha, procurando alguém para devorar, né? Resistam firmes na fé, certos de que os irmãos de vocês espalhados pelo mundo estão passando por sofrimentos iguais aos de vocês. 1 Pedro 5, 8 e 9. Ou seja, tem pessoas que passam pelo mesmo sofrimento que nós. Tem pessoas no mundo inteiro, aqui ele está falando para os perseguidos, para os cristãos perseguidos. Provavelmente ali, no ano 70 depois de Cristo, quando... eles tiveram uma grande perseguição, depois da queda de Jerusalém, né, de Israel e tudo. Mas olha só,
O leão, quando ele ruge, o rugido dele, se ele está aqui, parece que o rugido está lá atrás. E aí você, em vez de fugir dele, que ele está aqui, né? Mas você ouve o som lá, e você vem direto para a boca do leão. Entendeu? Então, muitas vezes, eu posso falar isso claramente, o diabo ele pode fazer sugestões hipnóticas. Eu vou colocar demoníacas, vou colocar diabólicas mesmo, para você entender. De uma forma que a pessoa possa entender até que é a voz dele. Você já viu gente que fala, olha, eu vi fulano depois que morreu. Você acha que é fulano que voltou? A Bíblia fala que não é. A Bíblia fala que é um espírito imundo, que é alguém se passando por uma pessoa que ela ama. É o que a Bíblia diz, não sou eu que diz. Então eu fico com a Bíblia, entre o que você teve de experiência, o que a Bíblia diz, eu fico com a Bíblia. Porque a Bíblia diz que ninguém voltou dos mortos, a não ser Jesus, que ele ressuscitou. Então muitas vezes a pessoa ela ouve, e isso aí é como sombras também, entendeu? E aí essa pessoa vem e aparece para ele e fala assim, você podia suicidar, você podia me provar que você me ama, pulando de uma ponte. O diabo pode se disfarçar da pessoa que você mais ama, falar coisas que você quer ouvir, e falar coisas que podem te levar para mais fundo. Está entendendo? Então tem essa parte toda espiritual. Quando eu falo sugestões hipnóticas, a pessoa, ela muitas vezes está na tristeza, ela está aqui assim, na ponte, assim, lembrando, vamos colocar aqui, a Joaninha não me ama mais, né? Eu perdi o emprego, porque normalmente quando começam os problemas não vem um só. O problema ele vem com um caminhão, igual um caminhão, né? Um monte de uma vez, assim. E muitas vezes é tanto que nós não conseguimos suportar. E o inimigo, quando ele vê isso aí, ele vai e fala, olha, é isso mesmo, vai lá, ninguém te ama, tira a sua própria vida, porque aí eles vão sentir falta de você, porque aí eles vão ver que você era importante, que você era alguém, mas a pessoa se foi, ninguém nunca mais vai poder falar com ela. Então o inimigo ele pode muitas vezes fazer isso. Então, olha, duas coisas, tem as nossas sombras pessoais, que podem ser espirituais, entendeu? E mesmo andando com Deus, nós podemos também ter sombras pessoais que não tem nada a ver com o espiritual, mas que o inimigo pode usar como artimanha espiritual para nos afastar de Deus. Entendeu? Vamos passar agora, então. Pode passar, por favor. Olha, essa psiquiatra aí, a Fabiana Neri, ela falou assim, suicídio, olha que frase forte, não é escolha. Não pode ser tratado, mas pode ser prevenido. Gente, quando essa mulher falou na palestra dela sobre suicídio, não é escolha, no primeiro momento você olha assim e fala, essa mulher está doida, né? Não, como que pode? Suicídio não é escolha. A pessoa escolheu tirar a própria vida. E aí ela vai e fala, não pode ser tratado. Se a pessoa suicidou, morreu, acabou. Como que você vai tratar? A não ser se Deus te der um poder muito grande de você orar e a pessoa ressuscitar ali. Porque se ela suicidou, ela morreu, né? Assim que fala, ela morreu, acabou. Entendeu? Mas ele pode ser o quê? Prevenido, né? Então, olha, se quase 1 milhão de pessoas morrem de suicídio no mundo, as tentativas, segundo estimativas, são 10 a 20 vezes mais, e não contabilizadas de modo uniforme. Imagina, eu já atendi pacientes que falaram isso. Olha, doutor, eu quero pegar o meu carro, e eu quero pegar o meu carro e bater no meu patrão, e quero morrer de uma vez. Eu quero pegar um caminhão e jogar num outro caminhão, porque eu quero acabar com a minha vida, porque ele estava com uma ideação suicida e já estava planejando. Nós vamos ver daqui a pouco sobre essas fases. Porque a pessoa agora ele está com um transtorno, quando fala aqui, é um transtorno mental. Vários estudos, principalmente no Canadá, foram realizados, em Porto Alegre, na Bahia também, com as 2 universidades federais, né, fizeram estudos com pessoas com transtorno bipolar e viram que é onde tem mais incidência. Sabe quando você brinca que a pessoa é bipolar? Gente, você não conhece a pessoa que tem transtorno bipolar. Eu conheço, atendi vários lá em Curitiba. É um sofrimento muito grande. Tem dia que ela está pronta para conquistar o mundo. Ela parece Alexandre o Grande. Olha, ele com 20 anos de idade conquistou o mundo inteiro.
Aí você olha, nossa, eu tenho 25, nunca fiz nada, né? Pois é, você tem que aprender com o Alexandre o Grande, começa a estudar, para Deus te usar, para conquistar o mundo para Jesus também, para você ter uma mudança de vida. Mas olha só, a pessoa, ela está num dia assim, pronto para conquistar o mundo, no outro ela está ali para baixo. Por quê? Ela é bipolar, ela, ao mesmo tempo que ela pode estar no alto, ela já vai para o baixo rapidinho. E o tratamento muitas vezes é difícil, porque no estado de mania que nós chamamos que é de excitação dela, quando eu falo excitação no sentido de querer fazer tudo que ela quiser. Por exemplo, ela pode muitas vezes sair desregrada, fazendo sexo com um monte de gente, ela pode começar a usar droga, ela pode sair comprando um monte de coisa, entendeu? Mesmo sem pensar como pagar. Ela pode, por exemplo, sair roubando, sair matando, entendeu? Ela pode fazer um monte de coisa, porque ela está com um transtorno de mania. E aí ela não tem limite. Eu quero colocar isso, ela não tem limite. Mas no momento da depressão, você pode pegar, sabe aqueles tratores que a gente vê andando por aqui? Você pode pegar e tentar empurrar que ela não sai do chão, porque ela está agora depressiva. Pode passar, por favor. Então, olha só, ela criou esse gráfico aqui que eu achei muito interessante, e de todos que eu vi, eu estudei bastante para poder trazer aqui coisas novas, diferentes do que nós falamos a outra vez, e ela fez um gráfico que eu não tinha visto ainda em nenhum outro lugar, eu achei bem interessante. Olha, a gravidade, você está vendo que é para baixo, né? Que o suicídio a pessoa vai só piorando, vai só definhando. Então, olha, primeiro a pessoa começa com pensamentos de morte. A pessoa começa agora a pensar e falar muito sobre morte. Olha, você viu que fulano morreu? Olha, será como que é morrer? Ah, será que dói morrer? E a pessoa começa a falar assim, será que se eu morrer hoje alguém vai sentir falta de mim? E a pessoa começa a ficar falando sobre pensamentos de morte. Então, essa é a primeira parte. Aí depois ela começa ideias suicidas ou ideação suicida. Essa ideação suicida, meus irmãos, é como uma sombra. Eu já falei isso para os irmãos aqui, que no burnout, uma das características do burnout, principalmente quando já está mais grave, é a ideação suicida, ou seja, onde a pessoa ela chega no esgotamento tão grande que ela começa agora a ficar com essa sombra. E é 24 horas por dia. Você pode estar feliz, você pode estar bem, todo mundo acha que você está feliz e bem, mas está ali do lado, olha, tira a sua vida. Dá um jeito na sua vida, olha. Você já pensou em tirar a sua vida hoje? Fica como uma sombra, não estou falando para você não, tá? Eu estou falando assim, a sombra fica assim. E ela fica trazendo uma tristeza muito grande, um sentimento de menos-valia, que é algo incontrolável. Porque a cognição, o pensamento da pessoa, a forma de ver as coisas ou de vivenciar muda completamente. E isso é um transtorno mental, é uma doença mesmo, entendeu? Talvez a gente fale doença mental, a pessoa vai falar assim, nossa, é um doente mental, não é que a gente brincava quando criança, né? Esse é doente mental, eu brincava muito assim. Mas não tem nada a ver dessa brincadeira, porque é um termo pejorativo, na verdade, é uma doença realmente mental. É um problema realmente que ela tem, entendeu? Aí, então, agora vem os desejos. A pessoa começa a pensar agora assim, né, e desejar tirar a própria vida. E nós vamos ver algumas coisas aqui, olha. Vem a questão agora do motivo, motivação ou gatilho. Sabe que a pessoa, tem até um seriado na Netflix, que a pessoa ela deixa uma carta falando que por que ela suicidou, né? E ela vai acusando as pessoas ali. Mas, na verdade, isso é um gatilho de um problema que ela já tinha. Porque ela já tem um problema anterior. Ou uma ansiedade generalizada, ou uma depressão que ela tinha, uma depressão mais profunda, entendeu? E ela já poderia ter um transtorno bipolar. Ela poderia, por exemplo, ter uma esquizofrenia. Ela poderia, por exemplo, ter uma depressão orgânica, que ela, por exemplo, ela poderia ter uma inflamação no cérebro, algo assim. Inclusive, já é provado que pessoas que estão em depressão, elas têm, muitas vezes, uma inflamação crônica no cérebro. Entendeu? E tem alguns aparelhos, alguns exames que mostram isso. E, gente, eu fiz um curso sobre isso, é muito interessante, porque você vê claramente que a pessoa tem. Entendeu? Claramente que a pessoa tem. É muito interessante, olha. Aí depois vem a intenção suicida.
passa dali dos pensamentos, ideias, desejos, motivo, agora a intenção. Ela já começa a ficar assim, olha, eu tenho que tirar minha vida. E ela começa, isso é todo dia, tirar minha vida, tirar minha vida. E depois agora vem um plano, risco de suicídio intenso. Porque quando a pessoa planeja, por exemplo, não sei, ela vai e inventa. Eu vou contar de minha experiência quando eu tinha 12 anos. Eu imaginava, a minha cidade tem uma pedra lá chamada Pico do Ibituruna, que tem 1.315 metros de altura, né? Já subi lá a pé várias vezes. Não sei se hoje eu aguento, mas antes eu subia, né? Olha, e eu ficava imaginando subindo lá e pulando de lá de cima. Eu ficava imaginando muitas vezes subindo de um prédio e pulando de lá, entrando debaixo de carro, várias coisas assim, porque eu não tinha perspectiva de futuro. Essa é uma das coisas que também pode levar a pessoa a querer tirar a própria vida. Inclusive, nessa fase da pré-adolescência e adolescência, ela é bem crítica para essa questão do suicídio, sabiam? Porque é onde a pessoa se define como pessoa, é onde a pessoa se define como alguém nesse mundo. Ela deixa de ser criança e agora ela passa a ter um futuro, ou pensar como será o futuro dela, né? Tentativa de suicídio. Aí a pessoa agora ela vai tentar. Eu já atendi várias pessoas que tomaram vários medicamentos, e aí você vê, eu já tinha atendido a pessoa antes, gente, já atendi umas pessoas assim, umas meninas lindas assim, que parecem assim, modelo, lá em Curitiba, e depois você via passando por uma tentativa de suicídio, e ela aparecendo, e você olhava, gente, o que aconteceu com essa pessoa? Totalmente transtornada. Você falava, gente, sabe aqueles filmes de terror, quando a pessoa já muda o semblante e fica escuro, assim, a face? Era desse jeito que ficava. Até assustava, às vezes. E nós estávamos ali para acolher essa pessoa. Não para julgar, para acolher. Tem muita gente que acha, aí vem um dos mitos, né? Que a pessoa que tenta suicídio, e ela não conseguiu, ela parou por ali. Se ela tentou, é porque ela realmente está querendo. Então, você precisa estar atento a isso. Aí, olha, está vendo que a gravidade só aumentando? Atos impulsivos. A pessoa também, existe, olha, uma coisa aqui que eu esqueci de falar, psicologia do comportamento suicida. É um comportamento, porque agora vem os atos impulsivos. A pessoa pode comer demais, comer de menos. A pessoa pode ficar malhando demais, inclusive, entendeu? A pessoa pode buscar algo para ela ficar assim, ela fica na impulsividade. Ela fica na internet o tempo todo, ela faz coisas sempre muito intensas. A pessoa está se matando aos poucos. Ela está trabalhando muito, ela trabalha 18 horas por dia, se entrega ao trabalho. Por quê? Porque ela está com atos impulsivos, olha. E agora ela pode chegar ao suicídio o quê? Consumado. E aí não tem mais o que fazer. Como que você vai prevenir? Se ela suicidou, gente, ela morreu. Ela é como homicídio. A palavra suicídio é como homicídio. É quando a pessoa ela fez a morte de si mesma, né? Quando ela se matou. Então, olha, pode passar, por favor. Pode passar aí. Travou o computador? Isso, olha. Agora eu quero mostrar para vocês algumas coisas assim, olha. Como você pode identificar uma pessoa sob risco de suicídio, segundo a OMS? Eu quero ler com vocês e fazer alguns comentários. Primeiro, olha, sinais para procurar na história de vida e no comportamento dessas pessoas. Primeira coisa, comportamento retraído. Não quer dizer que todo mundo que é tímido, né, que vai suicidar. Nada a ver, né? E inabilidade, né, para se relacionar com a família e amigos. A pessoa está sempre ali escondidinha, costuma ser a que senta lá no finalzinho na igreja, né, no banco, é o que senta lá no último banco também, quando tem alguma palestra, quando está estudando, é aquela que não se manifesta e fica sempre ali assim, e fica remoendo, fica sozinha, não gosta de falar, de conversar com ninguém. A outra coisa, doença psiquiátrica. Como eu já falei, ela pode ter esquizofrenia, pode ter transtorno bipolar, esquizofrenia. Olha só, a esquizofrenia, gente, é algo fantástico. Eu tenho pós-graduação em saúde mental, tenho mestrado em psicologia clínica e também tenho doutorado até eclesiástico nessa área também, e doutorado também com ênfase nessa área. É algo que eu gosto de estudar. Quando você estuda, eu sempre falei com toda pessoa que eu atendi que tinha esquizofrenia, e todos que eu atendi até hoje,
são extremamente inteligentes. Extremamente inteligentes. Se elas estão tomando medicação, elas conseguem viver tranquilamente, ter sua vida, ter seus filhos, casar, trabalhar, tranquilamente. Mas se elas não tomam, elas podem ouvir vozes, elas podem ver coisas, elas podem escutar também, para que elas façam coisas, entendeu? Eu já conversei com uma pessoa uma vez, eu e minha esposa, no caso dela foi uma sugestão hipnótica diabólica, literalmente. O que aconteceu? Ela estava conversando com a gente, comigo, né? E ela falou, olha, eu estou conversando com você aqui, mas eu estou com vontade de pegar uma faca e cravá-la no seu peito. Entendeu? Como que é? Mas no caso dela, ela não tinha esquizofrenia. No caso dela, era uma questão espiritual, nós trabalhamos com ela e ela foi liberta. Pode falar, pastor. Eu tive uma experiência com uma amiga minha, Aham. no gabinete, eu conversando com ela, e ela me falou que estava ouvindo essas vozes. Aham. E eu tomei coragem para dizer, o que essas vozes estão te dizendo? Ela disse assim, para mim é avançado, senhor. Eu falei, Jesus, me ajuda. Pois é, tem a parte, igual eu estou falando aqui, que no caso dessa menina era espiritual. Mas tem pessoas que eu atendi que não era nada espiritual, que era algo realmente físico. Entendeu? Gente, você olha para a pessoa, você fala, ela não tem nenhum problema. Mas aí você, como médico, pela experiência, e graças a Deus que eu estudei, gosto dessa área de saúde mental, eu vou falar o que eu sempre falei, a maioria dos médicos não gosta da área de saúde mental e não estudam isso. Ainda que tenha isso no curso de medicina, eu falo isso por experiência de ver meus colegas na parte de psicologia, psiquiatria, até neurologia, nem gostavam muito de estar na aula, muitos até faltavam, entendeu? E não gostavam, eu falava, eu estou fazendo isso para poder terminar e passar logo. Mas não apreciavam o momento. E, na verdade, 60%, eu vou falar que 80% dos atendimentos é tudo saúde mental. E Ministério Pastoral, então, é tudo saúde mental. É espiritual e mental, é tudo junto e misturado ali, entendeu? Eu lembrei agora do pastor Silmar Coelho, que ele fez doutorado nos Estados Unidos, e aí ele chegou numa cidade lá e estava pregando, né? E aí eles falaram assim, que tinha uma pessoa que estava lá morrendo, e chamaram ele e falou, você tem que ir lá atender porque o senhor é doutor, né? Mas ele tinha doutorado em teologia. Ele falou, gente, eu não ia poder fazer nada. Aí, eu sou doutor em teologia, né? Então, muitas vezes acontece isso, né? Os pastores, às vezes, passam por situações que são engraçadas, né? Então, olha, nessa questão da esquizofrenia, gente, tem que ter amor com a pessoa e entender que não é nada espiritual, é um problema que ela tem um problema psiquiátrico, problema de saúde mental. Uma vez eu encaminhei uma paciente para um psiquiatra e ele simplesmente falou com ela assim, toda hora chega o mais doido aqui. Ela falou, nunca mais ela quis voltar lá. Ela falou, eu gosto de vir aqui em você, para você me atender. Imagina, um psiquiatra, alguém que estudou, porque não sei o que aconteceu com ele naquele dia, ele estava revoltado, e falou isso. Muitas vezes nós falamos e queremos julgar as pessoas pelos problemas que ela tem e falamos que é porque você não tem fé. Gente, é só com medicação para poder ela controlar. Se Deus quiser fazer um milagre, Ele pode fazer, sim ou não? Não existe nada impossível para Deus. Sempre lembre disso. Não existe nada impossível para Deus. Deus é soberano sobre tudo e sobre todos, sobre toda e qualquer doença. Temos que lembrar sempre disso. Aqui é outra coisa, ansiedade ou pânico, né? Então a pessoa muitas vezes ela está ali, o alcoolismo também, né? O próprio alcoolismo é um comportamento suicida muitas vezes. E muitas vezes a pessoa ela tem dentro dela de família para ela beber muito. Eu, graças a Deus, desde a minha conversão, aos 3 anos de idade, eu não bebo. Quando eu tinha 10 para 12 anos, acho que 12 anos, diz a minha mãe, viu, Raquel e Rebeca, que eu e meu irmão pegamos aquele garrafão de vinho, aquele ruim, sabe aquele ruim? De 5 litros, aquele de pinguço mesmo. E aí diz a minha mãe que ela chegou e eu estava debaixo lá da pia, disse que eu estava assim. Eu não lembro disso, eu lembro que eu tomei, mas eu estava assim. Depois daquilo ali eu falei, nunca mais eu vou beber, entendeu? Por isso que eu não bebo. A Bíblia fala que a gente não pode se embriagar. E eu não bebo nada, entendeu? De álcool assim, entendeu? Tem coisas assim, a pessoa que tem alcoolismo, na minha família eu tenho casos assim. Eu tenho um tio que ele bebia até vomitar, entendeu? E quebrar as coisas dentro de casa.
Tem o outro que já faleceu também, que bebia muito também. Tem vários assim. Então, aquele negócio ali, eu detesto o cheiro de cerveja, detesto o cheiro até de vinho, para você ter ideia. Entendeu? Eu tenho nojo dessas coisas. Mas naquela época ali era igual a água. Entendeu? Era igual a água. Né? Olha, ansiedade ou pânico, que eu estava falando, às vezes a pessoa ela tem uma ansiedade muito grande e às vezes ela tem ansiedade, sabe por quê? Ela tem medo até de falar em público. Agora tem que lembrar o nome da música, mas tem uma das... Que segurança tem em Jesus? Sabia que quem escreveu essa música, e quando ele escreveu essa música, ele tinha tentado suicídio? Eu não lembro o nome dele agora. Está no livro As Máscaras da Melancolia, do John Wright. Eu estava buscando ele lá em casa e não conseguia achar, né, que eu tinha a versão digital dele. Ele conta o seguinte, que esse homem ele foi convidado para poder trabalhar como jornalista. E ele tinha que se apresentar diante de uma banca examinadora, de umas 5 pessoas somente. Ele tinha tanta vergonha, que ele imaginou, um crente, eu estou falando de um crente, que ele imaginou tirando a própria vida. E aí ele fez, gente, ele primeiro conta que ele foi, isso é real e verdadeiro, viu? Ele conta que ele chegou, isso lá na Inglaterra, né? E entrou assim, para poder pular de uma ponte, ele estava assim na beirada, para poder pular de uma ponte, e na hora veio uma carruagem. Né? E aí ele ficou com vergonha e escondeu lá debaixo da ponte. E deixou a carruagem passar. Aí diz que ele tentou, quando ele chegou em casa agora, ele pegou daqueles canivetes assim, e se lançou sobre ele. Quando ele se lançou, a lâmina entrou no canivete. Entendeu? Aí ele então pensou assim, já sei, eu vou pegar uma corda e vou colocar na pessoa. Pegou a corda e colocou assim, e colocou na maçaneta. E aí quando ele estava assim, já quase desfalecendo, a corda vai e rompe, e ele vai e cai ali. Aí ele pensa assim, já sei o que eu vou fazer. Eu vou comprar um veneno. Aí então ele foi na farmácia, comprou lá um veneno para rato, sei lá, e pegou então, e disse que ele tremia tanto assim, que toda vez que levava a boca, o veneno caía no chão. E aí ele foi buscar a presença de Deus e escreveu aquele cântico, que a segurança tem Jesus, paz nele, gozo, vida e luz. Olha que maravilha! Às vezes nós não conhecemos a história por trás desses cânticos, de pessoas, irmãos, que passaram por momentos difíceis. Olha, mudança na personalidade, irritabilidade, pessimismo, depressão, apatia. Era aquela pessoa que tem uma coisa chamada inapetência, né? A pessoa ela já não quer mais saber de nada, né? Não tem prazer em nada. Né? E aí a pessoa, olha, era uma pessoa muito animada, fazia tudo na igreja, fazia tudo lá dentro de casa, os filhos amavam, no trabalho era o melhor. De repente, cessou tudo. Não quero fazer mais nada, não mexe comigo, me deixa quieto, entendeu? É assim, é um sinal de alerta. Temos que estar atentos a isso aí. Mudança no hábito alimentar e de sono. Tanto pode comer mais ou comer menos. Tanto ela pode dormir mais como dormir menos, entendeu? Quando a pessoa está em depressão, ela dorme muito, por isso que o adolescente dorme, entendeu? Porque todo adolescente entra no estado depressivo em algum momento. Por isso que o adolescente dorme, entendeu? Porque entra, faz parte do momento da vida de todo mundo isso. Porque ele está agora raciocinando tudo que ele aprendeu de errado com o pai e a mãe e está absorvendo as coisas novas agora. Vamos continuar aqui, olha. Tentativa de suicídio anterior. Se a pessoa tentou antes, gente, isso não quer dizer que ela vai tentar de novo? Sim, ela pode tentar de novo. Entendeu? Se ela ouviu na família também, pode passar o próximo slide, por favor. Se ela ouviu na família que alguém tentou suicídio, ela também pode tentar suicídio. É isso aí. Odiar-se, né? Sentimento de culpa, de se sentir sem valor ou com vergonha. Olha que tanto de coisa, só isso ali é um monte de coisa. Odiar-se. Quantas vezes você acorda e olha para você no espelho e fala assim, gente, por que você fez isso? Né? E começa a carregar. Muitas vezes as pessoas vêm no consultório do médico com a culpa grande. Por que eu não pedi perdão ao meu pai? Por que eu não perdoei meu pai, minha mãe? E aí carrega essa culpa muito grande. Né? A pessoa muitas vezes ela carrega uma culpa do pecado, porque ela nunca aprendeu a confessar os pecados de Jesus. A pessoa carrega uma culpa que também não é dela. Meu irmão suicidou e eu não pude fazer nada. E realmente ela não pôde fazer nada, porque ela não foi capacitada para isso.
Vocês estão aprendendo algumas coisas aqui, mas é tão grande esse tema, é tão amplo. Só que eu tenho aqui no celular de 6 slides, dá para falar muitas horas. Olha, e eu não vou falar não, fica tranquila. Uma perda recente importante, morte, divórcio, separação, etc. Né? Então, muitas vezes a pessoa perde o pai e a mãe e fala, então também vou me suicidar. Lembra da ideia lá de Romeu e Julieta? A pessoa que ama morre, ela vai lá e faz a mesma coisa. Entendeu? Ela tira a vida, o outro vai lá e tira também. Porque coloca como prova de amor, né? História familiar de suicídio. Por isso que se eu desse aula hoje, por exemplo, de aconselhamento familiar cristão, eu ia trabalhar totalmente diferente do que eu aprendi no seminário, porque no seminário não ensinaram nada disso. Aprender histórico familiar. Perguntar onde a pessoa... Fazer a anamnese igual de médico mesmo, entendeu? Onde você mora, quantas pessoas moram na casa, perguntar tudo, fazer uma ficha. Sabe por quê? Eu conheci um pastor, o pastor Fouto, que ele tinha um Palm Top, né? Na época era muito chique, né? Hoje no celular pode fazer isso aí. E ele tinha a árvore genealógica dos membros da igreja. Ele visitava um, então ele sabia quem que era a pessoa, o que ela fazia, como que era. Ele sempre tinha a nota de cada um ali no seu Palm Top. Para que isso? Para ele acompanhar a história de vida daquela família, a história familiar, a história espiritual daquela família. Hoje tem cursos que trabalham isso sobre a história espiritual da família. Entendeu? Porque isso também vai influenciar. E quando a gente fala da história familiar de suicídio, se o irmão já suicidou, a pessoa também pode fazer a mesma coisa. Sabe por quê? O comportamento errado ele é aprendido também, entendeu? Um comportamento ansioso, ele é aprendido. Um comportamento de pânico é aprendido. Um comportamento depressivo é aprendido. Eu estou falando aqui da chamada hoje epigenética, né, que ela estuda isso, que você aprende essas coisas. Mas também tem algumas coisas que são determinações genéticas. Faço uma pergunta para vocês. Deus pode mudar a genética? Sim ou não? Sim ou não? Sim. Deus pode mudar a genética. Se a pessoa tem um problema, eu creio nisso. Deus pode mudar a epigenética, que tem mais a ver com a questão de aprendizado e tudo. Sim ou não? Sim. Gente, uma das coisas que eu aprendi na hipnose, que na hipnose eu posso falar até a célula da pessoa. Se eu que sou comedor de feijão posso fazer isso, por que Deus não pode? Por que Deus não pode transformar? Eu já vi casos, e eu vi isso, ninguém me mostrou, ninguém falou, não, eu vi de um colega nosso, médico, sendo hipnotizado, onde o nível dele de glicemia foi estabilizado ali durante o curso. Entendeu? O nível dele estava alto, foi feita a hipnose, e ele estabilizou. Gente, isso é a coisa miraculosa. Entendeu? Então, se eu, com a minha palavra, posso transformar, imagine Deus. Imagine quando nós temos a fé. Quando eu fiz o curso de hipnose, para mim, a minha fé, ela triplicou, aumentou muito mais, porque eu creio na palavra do Senhor. Eu creio nessa palavra. Eu creio nela, que ela é transformadora. Amém? Olha, continuando aqui, desejo súbito de concluir os afazeres pessoais, organizar documentos, escrever um testamento, etc. A pessoa fala, eu tenho que deixar um testamento aqui, já preparar, porque se acontecer alguma coisa comigo, eu e minha esposa, a gente sempre já falava isso antes. Então, sempre a gente fala, olha, já deixa o testamento, já tem um seguro de vida que se eu morrer, ela ganha, se ela morrer, eu ganho, que é melhor chorar com dinheiro que sem dinheiro, né? Eu não quero que ela morra, né? Mas se eu morrer, pelo menos, ela vai ter o dinheiro. E se ela morrer, eu também vou ter, então é melhor, né? A gente brinca muito assim. Mas a gente tem que pensar no outro. Aproveitando aqui, olha, muitas vezes o casal, o homem não pensa na mulher. E a maioria das vezes que eu já atendi mulheres que sofreram, que são viúvas e não tem nada, só dívida. Do safado do marido que morreu, deixou as dívidas, entendeu? Que normalmente é o homem que faz isso. Pega a casa que ela ganhou de herança, né, e vende, e faz um monte de coisa. Vamos lá. Olha, já falei os afazeres, né? Sentimentos de solidão, impotência e desesperança. Gente, esse sentimento de desesperança é algo terrível. Sentimento de solidão, ela pode estar no meio da multidão que ela se sente só. Ela se sente só. A outra coisa, cartas de despedida. De repente você encontra lá no meio lá das coisas do seu filho lá escrito, né? Do seu irmão, da sua mãe lá. Eu quero me despedir de vocês, quero dizer que eu amo muito vocês. E isso é um sinal de alerta gravíssimo. Muitas vezes a pessoa vai ter que ser internada. Eu achei interessante que
essa mesma psiquiatra, ela falou assim, que quando a pessoa tem uma urgência, por exemplo, ela teve uma fratura exposta, é uma urgência, né? Ela tem que ser atendida aonde? No hospital. E ela vai ter que ficar internada? Normalmente sim, né? Agora, quando a pessoa tem uma ideação suicida, quando a pessoa tenta suicídio, ela vai ter que ficar internada? Sim. A internação é um ato de amor da família. Entendeu? Porque a família muitas vezes não está capacitada, nem preparada. Muitas vezes a própria família é o ambiente onde a pessoa fica doente, sabia? E normalmente é a família que deixa a gente doente, muitas vezes, né? Olha, doença física. Gente, quando a pessoa está doente, ela fica mais frágil. Esse tempo para a gente de pandemia deixa todo mundo frágil, mesmo que não esteja com a doença. Por quê? Porque é algo difícil, fora do controle. E a pessoa fala, para acabar com isso, eu vou tirar minha vida, pronto, acabou. Aí não tem que sofrer mais, entendeu? Muitas vezes acontece isso. Olha, menção repetida de morte ou suicídio. Eu não estou falando daqueles que são góticos, né, que gostam da roupa mais preta e tal, né? Apesar que muitos deles têm componente depressivo. Eu estou falando assim, que a pessoa toda hora fala assim, e se eu morrer? Eu podia morrer, né? O que você acha se eu morrer? E a pessoa começa a falar, né, assim, olha, eu estou pensando, será que acontece se eu pular da ponte? Será que eu vou morrer? Será que se eu pular daqui de cima, né, eu vou morrer? Às vezes a pessoa está usando, por exemplo, lá em Santa Cruz da Serra, quando estava lá na Bolívia estudando, teve um rapaz que usou maconha, que muita gente está colocando que é bom, que não sei o que tem. Ele usou e simplesmente pulou do 3º andar. Entendeu? Quebrou todinho, deu um trabalho para a família e, graças a Deus, ele continuou vivo. Quase morreu. Lá em Curitiba, no prédio onde nós morávamos no 18º andar, um rapaz do 12º andar. O gatilho para ele, sabe o que foi? Reprovação no curso de engenharia da UFPR. Entendeu? Ele simplesmente estava com a namorada ali, ele foi correndo e pulou, e caiu lá embaixo. Não teve sangue nem nada, minha esposa estava em casa. Ela ouviu o grito, e quando ela olhou, ela até tirou a foto, e viu a pessoa lá embaixo, assim. Ela ficou tão assustada assim, que ela fez, eu falei, apaga isso logo aí. Ela só mandou para mim, apaga isso logo, porque é uma situação assim que nos deixa assustados. Entendeu? Muitas vezes a pessoa, por um momento, isso foi um gatilho. Essa pessoa já tinha um problema anterior, entendeu? Já tinha um problema de saúde mental anterior. Ela pode ter tido um problema espiritual anterior. Ela pode ter aprendido com a família anteriormente, entendeu? E ela precisa de apoio. Pode passar, por favor. Então, olha, mais uma vez a Fabiana Nera, ela fala assim, suicídio não se trata, previne. Fala comigo assim, suicídio não se trata, previne. Mais uma vez, suicídio não se trata, previne. Para quem está em casa, vamos falar juntos? Suicídio não se trata, previne. Por que não se trata? Se a pessoa morreu, se ela suicidou, morreu, acabou. E aí eu quero terminar mostrando o texto, pode passar, por favor, esse texto de Gálatas, que eu citei da outra vez, mas nós não lemos. Vamos ler todos juntos? Ajudem a levar os fardos uns dos outros e obedeçam desse modo à lei de Cristo. Gálatas 6:2. Precisamos aprender e estarmos atentos para ouvir o que o outro tem a dizer. Quando você falar com alguém assim, como você está, esteja pronto para ouvir o que ele vai te dizer. Sabe uma das coisas que eu mais detesto dessa coisa chamada celular aqui e de computador? É que as pessoas são sem educação. Elas começam a conversar com você, elas não despedem, não falam nem boa noite, nem boa tarde. Olha, eu estou indo ali, eu vou no banheiro, tá? Eu estou com dor de barriga. Nem isso a pessoa fala, entendeu? Ela simplesmente para de falar. Aí daqui a pouco, daqui a umas 5 horas, a pessoa vem e fala, como eu estava falando, continua, gente, isso é falta de educação. Muitas vezes a pessoa vai e pergunta, como você está? E aí só pergunta, lança a pergunta, aí a pessoa começa a falar, o outro não quer ouvir. Ou não ouve. Pode ser que naquele momento era o momento que você ia salvar uma vida. Viu? Às vezes, como que a gente pode ajudar? Perguntando para a pessoa. Se você está vendo que ela está triste, você pergunta para ela, você está com vontade de tirar a própria vida? Se ela fala, não, nem pense nisso, graças a Deus. Não quer dizer que você vai falar, você vai dar a ideia, não fique com esse medo.
Uma das coisas que todos, eu assisti pelo menos mais de 30 vídeos, vendo assim, várias palestras, além do que eu já estudei, né, também, para poder vir falar para vocês aqui hoje. E todos os psiquiatras, psicólogos, especialistas em saúde mental sempre afirmam enfaticamente: não tenha medo de perguntar, porque só perguntando você vai saber. Muitas vezes no consultório médico, nós temos ali 15 minutos, 10 minutos para atender paciente, porque toda a prefeitura ela quer que o médico morra atendendo, entendeu? Ela quer que ele atenda o máximo possível. A quantidade de médicos é insuficiente para atender a necessidade da população. Tem paciente que a gente precisa de ficar meia hora, 1 hora, para que ele não possa tirar a vida, entendeu? Porque a gente tem que passar 15 a 20 minutos escutando a história dele. Depois, mais uns 20 minutos aconselhando ali. E mais ali uns 10 minutos esperando o computador ligar e tal, para você digitar e fazer a prescrição para a pessoa. E chamar a equipe. Muitos atendimentos que eu fazia em Curitiba, eu chamava a equipe para poder me ajudar. Sabe por quê? Graças a Deus, o SUS que nós temos, ele funciona muito bem quando ele é bem trabalhado. O SUS ele tem a porta de entrada, que é a unidade de saúde. Claro que a gente está num tempo de pandemia mais difícil. E dali você tem o CAPES, que é o Serviço de Assistência Psicossocial, né? E você tem também ali o psiquiatra, que vai acompanhar, entendeu? Tudo pago pelos impostos, não é de graça, é pago pelos impostos, entendeu? Então, nós temos isso no Brasil. Então, o que eu quero terminar falando, olha, ajude, esteja pronto para ouvir e esteja pronto para ser usado por Deus para abençoar a vida das pessoas. Amém? Vamos orar? Ó Deus, eu quero te louvar, meu Deus, eu quero te agradecer, porque o Senhor é Deus bom, o Senhor é Deus fiel e verdadeiro, porque o Senhor nos dá essa oportunidade de compartilhar da Tua palavra, compartilhar, Deus, dessa dura realidade, Senhor. E sabendo, Deus, de que há um componente espiritual, muitas vezes, há um componente humano, muitas vezes, e há, Deus, um componente de doença mesmo, muitas vezes. Por isso eu peço ao Senhor, meu Deus, que o Senhor possa estar ajudando a Tua igreja a entender, a perceber e a saber orientar, Deus, essas pessoas que estão passando por dificuldades. Que eu seja instrumento nas mãos do Senhor para abençoar, para curar e para salvar vidas. Que o pastor Osias, o pastor Jonas, cada irmão, cada irmã dessa igreja que está assistindo essa mensagem, que o Senhor possa estar abençoando e usando como instrumento para ajudar a carregar os fardos uns dos outros. Nós oramos ao Senhor em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém.